Olá, pessoal. Gilberto Martins na área. O Partido Social Democrático, PSD, você já viu aqui no canal essa notícia, saiu do segundo turno das eleições municipais passadas como a sigla que governará a maior população do país. Em 8 anos, olha como é importante, o número de pessoas sob a gestão do PSD quase triplicou, passando de 13,4 milhões de pessoas em 2016 para 37,3 milhões em 2024. E olha bem, ainda tem um detalhe. As capitais, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Rio de Janeiro e São Luís, o PSD é que elegeu os prefeitos. Contando com os municípios e essas capitais, cidades menores, o PSD tem 891 cidades para governar a partir do dia 1º agora. Então, é um partido da direita brasileira que tem uma força e uma capilaridade enorme no país. E nós, da esquerda, nós do campo progressista, não conseguimos avançar. Eu não vou, nesse vídeo, entrar aqui nos erros que foram muitos. Não vou. E também não vou aqui culpar a grande vítima desse sistema todo, que é o eleitor pobre, a eleitora pobre. Não vou, de forma nenhuma, me recuso a fazer isso terminantemente. Nós, do campo da esquerda, precisamos entender o que está acontecendo e voltar aos partidos realmente de esquerda às nossas bases. E isso, quem fala, não sou eu, não. São os grandes especialistas nessa questão no Brasil. O próprio Partido dos Trabalhadores, para muitos especialistas, desde quando assumiu pela primeira vez a presidência da República, em 2003, com o Lula, praticamente abandonou esse espaço popular das periferias das grandes cidades, das médias cidades, do campo. E na política, como diz a galera, não existe espaço vazio, alguém vai lá e ocupa. E grande parte desses espaços foram ocupados por malandros evangélicos, pastores evangélicos. E com isso eu não quero dizer que os pastores são todos malandros. Uma grande parte não é malandra e trabalha sério, faz um trabalho sério com o povo. Então essa é uma questão que precisa ser vista. O PSD tem, como vocês sabem, uma aliança com o Lula. E o que os caciques do PSD estão dizendo é que o partido deve estar com o Lula em 2026. O presidente deve conceder maior protagonismo ao partido na esplanada dos ministérios a partir de 2026. Olha a situação do governo Lula. Vai ter que ceder mais ainda à direita. Caciques do PSD, sigla comandada por Gilberto Kassab, avalia que o partido deve apoiar a reeleição do presidente Lula nas eleições de 26. Quem diz isso é Igor Gadelha, um jornalista do site Metrópolis. Na avaliação desses caciques do PSD, apesar da proximidade de Kassab com Tarcísio de Freitas, governador do Republicanos, que dirige São Paulo, cotado para concorrer à presidência, a legenda deve priorizar o Lula, porque, segundo esses mesmos caciques do PSD, o Tarcísio de Freitas vai tentar a reeleição em 2026. Eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Será que a o chamado grande capital, principalmente de São Paulo, que vem invernizando esse bolsonarista, que é o Tarcísio, já há 2 anos, vai abrir mão do projeto de já agora, em 2026, colocar o Tarcísio na disputa para tentar derrotar o Lula? Essa é uma questão que muita gente se faz. Eu tenho feito aqui no canal. Na avaliação de muita gente, essa história de que o Kassab vem falando, que o próprio governador de São Paulo também fala, de que não vai disputar as eleições de 2026, vai tentar a reeleição em São Paulo, não combina com o projeto da direita e da extrema-direita hoje no Brasil. Por que eu digo isso? Porque todo o discurso de grande parte da extrema-direita, da direita e da grande mídia é sempre colocado o nome do Tarcísio na berlinda, à frente das falas, dos discursos, das ideias para 2026.
Então, na minha opinião, esse é o ponto que a gente precisa analisar. Já vi ontem, lendo as matérias para fazer os nossos programas, analistas dizendo exatamente isso que eu estou colocando para vocês. A direita e a extrema-direita vão formar uma grande aliança para derrotar o Lula já agora em 2026. É claro que se você pegar a matéria que eu estou passando para vocês agora, um dos motivos que reforçam essa fala dos caciques do PSD de que Kassab, o PSD vão apoiar o Lula na reeleição, é que o Lula tem uma aliança no Rio de Janeiro, tem uma aliança em Minas Gerais, tem aliança no Rio de Janeiro, no Maranhão, né? O Maranhão, tem o Alexandre Silveira, que é ministro de Minas e Energia, tem o senador Rodrigo Pacheco em Minas Gerais. O outro motivo é esse que eu acabei de dizer. Eu não, o Kassab, né, de que o Tarcísio não vai disputar as eleições em 2026 para presidente. Eu não acredito nisso. Não acredito nisso. A chamada alta burguesia quer voltar o mais rápido possível para não dar tempo o governo Lula aprofundar as políticas de amparo à classe trabalhadora, de melhoria salarial, que já vem fazendo. Eles querem voltar logo ao poder para poder desmantelar essa parte, precarizando a mão de obra, entregando o patrimônio público brasileiro, portanto, aprofundando as políticas neoliberais. Então, apesar de caciques do PSD e do próprio Kassab, que é o grande cacique desse partido, dizer, em praticamente toda a entrevista, que eles estão com Lula em 2026, eu tenho as minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas. Com quem vai realmente ficar o PSD? Uma coisa sinaliza para o contrário do que eu estou afirmando, do que eu estou dizendo, do que eu estou defendendo, que é o sucesso econômico do governo Lula. Apesar da grande mídia boicotar, apesar da extrema-direita espalhar uma outra realidade que não está acontecendo no país, porque, com exceção do valor do dólar, que é uma coisa que pode, nas próximas semanas, ser resolvida, porque não é uma questão apenas interna, é uma questão internacional, todos os outros índices, desemprego, o próprio emprego, a valorização do salário mínimo, o produto interno bruto, o número de mercados lá fora para o agronegócio, a indústria brasileira, são vários indicadores que comprovam que a economia brasileira está bem. Então, essa situação de que a economia está bem e que Lula pode melhorar a avaliação dele em 2025 e tudo mais, pode fazer com que o PSD realmente coloque o pé, bata o martelo para apoiar Lula na reeleição de Lula e deixar realmente o Tarcísio para 2030. Aí eles vão ter, o PSD, o próprio Tarcísio, vai ter que negociar com a elite perversa de São Paulo, como eu falo aqui. Porque para a elite de São Paulo, os super ricos, para a alta burguesia, o que eles querem é já para agora, 2026, colocar o Tarcísio, porque na cabeça deles, só o Tarcísio está fazendo um bom trabalho, né? Está fazendo um bom trabalho em São Paulo. Nos últimos, ele já privatizou mais do que todos os governadores dos últimos 25 anos. Então, para a alta burguesia paulista, o cara está fazendo um bom trabalho. Então, esse é o nome para colocar o Brasil todo como presidente e aprofundar as políticas neoliberais do país inteiro. Então, tá aí com quem vai ficar o PSD de Kassab em 2026. Para parte dos caciques do partido, vai continuar apoiando o Lula e os motivos eu coloquei aqui. Na minha opinião, é exatamente o contrário, tá? Exatamente o contrário. Comente, compartilhe, muito obrigado e até o próximo vídeo.